Shalom, querido e amado irmão. Seja bem-vindo ao meu canal. Que bom que você está aqui hoje para aprendermos um pouco mais sobre essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo. A Bíblia é repleta de símbolos referentes ao Espírito Santo. Agora que já vimos quem ele é e como é chamado, podemos estudar as características das metáforas empregadas para descrevê-lo. A primeira metáfora é a água. Jesus pôs-se de pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Em muitas passagens na Bíblia, a água é usada como um símbolo do Espírito Santo. Por que esta metáfora é adequada? Se observarmos a relação que existe entre a água e a vida humana, poderemos entender muitas coisas sobre o Espírito Santo. Primeiro, a água é indispensável à preservação da vida. O ser humano é composto de 60% de água. Se houver desidratação provocada por vômitos ou diarreia, a pessoa corre o risco de perder a vida física. De modo similar, o Espírito Santo é indispensável à nossa vida espiritual. Nascemos de novo dele, João capítulo 3, versículo 5, e bebemos dele continuamente, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Podemos preservar nossa vida espiritual através do Espírito Santo. Nos tornamos vigorosos, fortes. Podemos desfrutar de vida plena, sem jamais sentir sede. João capítulo 4, versículo 13 ao 14. A água também é indispensável para a limpeza de nosso corpo. Se não tivéssemos acesso à água por tempo prolongado, nos tornaremos doentes, podendo até mesmo morrer, devido às condições ocorridas pela falta de higiene. Não é verdade? Todos os dias lavamos o nosso corpo, nossa roupa, utensílios de cozinha, etc. Assim, nossa vida espiritual deve ser lavada também pelo Espírito Santo. Por certo, somos limpos de nossos pecados ao crermos no sangue precioso de Jesus. Mas o Espírito Santo, como se nos lavasse com água, refrigerando-nos, renova nossos corações, a fim de que possamos seguir em frente com as vidas limpas e regeneradas. Tito capítulo 3, versículo de número 5. O outro símbolo é o fogo. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Fogo usado como símbolo do Espírito Santo é bastante conhecido, mas na verdade, que esta metáfora representa não é muito bem conhecida. Primeiro, no Antigo Testamento, sem exceção, a presença de Deus era manifestada através do fogo. Alguns eventos históricos maravilhosos mostram que o fogo acompanha a presença de Deus. Quando Moisés vigiava o rebanho de seu sogro no Monte Horebe, encontrou-se com Deus ao lado de uma sarça que ardia sem consumir. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Em 1 Reis 18, quando teve uma contenda com 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias os desafiou, dizendo que aquele que respondesse por meio do fogo diante de todo o povo seria verdadeiramente Deus. Quando Elias recebeu a resposta, destruiu os idólatras. Depois que a seção de Jesus de 120 discípulos reuniram-se no cenáculo em Jerusalém, corajando-se mutuamente, enquanto esperavam pelo cumprimento da promessa do Senhor, o Espírito Santo, então, na festa de Pentecostes, de repente veio do céu como um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos capítulo 2, versículo 2 ao 3. Aqui vemos o Espírito Santo, o qual Jesus enviou, também apareceu no meio de fogo. É evidente que Deus age entre as chamas do Espírito Santo. Segundo o fogo, queima, destrói tudo que é indesejável. O método mais perfeito de purificação conhecido pela humanidade é através do fogo.
Todas as espécies de lixo e coisas deterioradas são queimadas. Quando o Espírito Santo habita em nossa vida, consome o pecado que está dentro de nós. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Jeremias capítulo 23, versículo 29. A vida de santidade e justiça só é possível quando for realizada este trabalho consumidor dentro de nosso coração pelo Espírito Santo. O terceiro símbolo é o vento. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. As palavras gregas para vento e espírito é a mesma, pneuma. Então, traduzindo literalmente, o Espírito Santo seria o vento santo. Existe graça em abundância nesta metáfora do Espírito Santo. Por que digo isto? Primeiro, o vento penetra em todo lugar na terra. O ar que respiramos existe em todo espaço vazio, por menor que ele seja. Jesus disse que o Espírito Santo ficaria conosco para sempre. Não há lugar na terra onde ele não esteja presente. Ele age ao redor dela de tal modo que ninguém pode menosprezá-lo ou resisti-lo. Como explica a Bíblia, não somos mais órfãos quando conhecemos e recebemos e convidamos o Espírito Santo para estar conosco. Dele nos tornamos dependentes. João capítulo 14, versículo 18. Segundo o vento, é ar em movimento constante. Nós sentimos o vento mover quando há circulação da pressão atmosférica para baixo. Pressão atmosférica, sim, o Espírito Santo também trabalha continuamente. A errônea ideia de que o Espírito Santo só atuava na época do Antigo Testamento e nos primeiros tempos do Novo Testamento e depois disso desapareceu como uma névoa, assim como o vento sopra hoje, da mesma maneira como fazia séculos passados, o Espírito Santo continua exercendo sua função, soprando da sua presença sobre todos que o invocam. O terceiro símbolo é o óleo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-no no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Através do Antigo e do Novo Testamento, o Espírito é simbolizado pelo óleo. Mais uma vez, outro símbolo pode revelar-nos como ele age. Primeiro, lugares, pessoas ungidas são santificados e separados para Deus. Deus mandou Moisés santificar o tabernáculo da congregação, a arca da aliança, todos os instrumentos e o altar com uma unção do óleo. Êxodo capítulo 30, versículo 25 ao 29. Moisés também ungiu Arão e seus filhos, consagrando-os para ministrar o sacerdócio. Êxodo capítulo 30, versículo 30. Deus falou a Samuel que ungisse Davi como um rei. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Elias ungiu Eliseu para ser profeta. 1 Reis capítulo 19, versículo 16. Hoje, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo são transformados por Deus numa geração escolhida, em um sacerdócio real, numa nação santa, no povo de Deus pela unção do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ninguém pode receber tamanha graça sem ser revestido do poder do Espírito Santo. Nascemos de novo pelo Espírito Santo e recebemos a função de profeta, por meio da qual pregamos a palavra. Um dia nós reinaremos com Cristo, ungido pelo Espírito Santo. Como podemos deixar de agradecer a Deus por tão grande graça? Próximo, chuva. Ele será como chuva sobre a erva ceifada, como aguaceiro que umedece a terra. Salmo capítulo 72, versículo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Há duas razões claras para o uso da metáfora do Espírito Santo como chuva. Falemos sobre ela. Ela não pode produzir nenhum fruto, a terra, nem manter qualquer tipo de vida, a não ser que receba chuva. Nos dias do profeta Elias, no Antigo Testamento, quando todas as coisas ou plantas
árvores estavam secas e a vegetação morta. Elias orou ardentemente pedindo chuva. A chuva caiu e a terra produziu seu fruto. Assim como a terra pode produzir fruto e preservar a vida apenas quando recebe chuva, a vida espiritual de uma pessoa também só pode renascer e produzir fruto se conservar vida diante da chuva do Espírito Santo. Próximo, símbolo, a pomba. Então João testificou dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. João capítulo 1, versículo 32. Este versículo descreve a ocasião mais importante em que a pomba aparece como símbolo do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, quando os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu em forma de uma pomba e pousou sobre Jesus. Há profundos significados da metáfora de uma pomba como simbolismo. Primeiro, o mundo inteiro, a pomba é conhecida como um símbolo de paz. Em Gênesis, quando Deus destruiu toda a carne pelo dilúvio, Noé e os 7 membros da sua família acharam graça aos olhos de Deus, foram salvos na arca. 40 dias depois, a arca pousou no Monte Ararat. Noé soltou uma pomba pela janela da arca para ver se as águas já haviam baixado. A pomba voltou. Gênesis capítulo 8 relata: esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba novamente fora da arca. Quando a pomba voltou a ele à tarde, o seu bico havia uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado sobre a terra e a paz se estabeleceu no coração de Noé e de toda a sua família. Gênesis capítulo 8, versículo 10 e 11. A primeira evidência de que a paz retorna à terra e que o julgamento da ira de Deus já havia passado foi uma pomba. Que maneira tão bela de representar a presença do Espírito Santo. Portanto, ele não pode habitar nos espíritos humanos que estejam debaixo de juízo e de ira de Deus. Jesus Cristo nos redimiu pela sua morte na cruz e pagou desse modo pela ira e o juízo de Deus. Quando confessamos nossos pecados e aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem a nós, porque temos a prova redentora do sangue precioso. O Espírito Santo faz-nos sentir a alegria de saber que quem ouve a palavra dele, crer naquele que enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. E temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. O desafio, mais do que nunca, é confiarmos no poder que o Espírito Santo tem por meio de todos esses símbolos que ele carrega. O próximo símbolo é o vinho. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Todos se maravilharam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombariam, dizendo: estão cheios de vinho. Atos capítulo 2, versículo 12 e 13. A Bíblia contrasta, ou em alguns casos compara a plenitude do Espírito Santo com a embriaguez. Aqueles que têm experiência da plenitude do Espírito Santo em seu coração entenderão bem o significado disso. Como o vinho, o enchimento do Espírito Santo traz gozo e prazer aos corações. Apesar do vinho trazer mau resultado físico, o enchimento do Espírito Santo traz alegria espiritual, prazer celestial. A plenitude dele em nossa vida produz resultados maravilhosos. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração, dando graças por tudo que Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos uns aos outros no temor do Senhor Jesus, sujeitando sempre na vontade do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, no versículo 19 e o versículo 21. A plenitude do Espírito Santo faz-nos forte. A fé nos ajuda a servir a Deus, não apenas com entusiasmo temporário, mas com gozo contínuo. O vinho faz as pessoas parecerem felizes e também dá uma paz temporária à mente. Faz com que elas esqueçam a ansiedade, preocupações ou tristezas. Porém, tal estado não é normal, mas uma intoxicação. Quando o vinho é o Espírito Santo, não existe esse tipo de anestesiamento. O resultado é um estado normal de paz, superabundante.
permitindo-nos que nos livremos das ansiedades do mundo, cuidados e preocupações. Esta é a vontade do Criador. Por isso, os símbolos são tão importantes. O próximo símbolo é o selo. Cristo também nele. Vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Quão maravilhosa é a comparação do recebimento do Espírito Santo com o estar selado. É dessa maneira que alcançamos a segurança da nossa salvação. Consideremos por um momento o sentido simbólico da metáfora do selo. Primeiro, selar significa fechar alguma coisa, impedindo que pessoas desautorizadas abram. Em outras palavras, alguma coisa está selada. Ninguém pode tocá-la sem permissão. Então, acredite no selo do Espírito Santo e como ele pode fazer de você uma pessoa protegida, guardada e segura na presença do nosso Deus. Oremos. Pai, obrigado por todos os símbolos que aprendemos hoje e por tudo que o Senhor ainda tem nos apresentar. Obrigado, Senhor, por nos restaurar, por nos transformar e por fazer das nossas vidas uma vida restaurada e um modelo para esta geração. Obrigado, Espírito Santo, por nos auxiliar no processo de toda a transição. O Senhor é a nossa fonte de inspiração, Espírito Santo, e que o Senhor possa correr no coração desse querido irmão como um rio de águas vivas, movendo-se, transformando a sua história e a sua vida para sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.